Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Enfermeira Tarsila. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de games educativos, de jogos educativos, para você assimilar melhor o conteúdo aqui da FUSaúde, né? Porque o decreto é a lei, tá? A lei do estatuto, então é muita coisa, né? Então, para a gente assimilar melhor, a gente aqui do Movimento dos Ativistas, nós fizemos, tá? Os professores, Fábio do Coração, doutora Cristiane Colares e eu, Tarsila, nós iremos falar, né, através de jogos educativos para você. Então, hoje aqui, eu vou ficar esse momento aqui com vocês. Mas antes disso, eu vou falar sobre o meu movimento, né, o nosso movimento, que é o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, da qual eu faço parte de maneira voluntariamente, tá? Então, ele é gratuito, tem que dar um nome completo. Se você tiver vontade de lutar pela nossa enfermagem, né, de maneira direta ou indireta, dá o nome completo, cidade, estado, profissão, e-mail e foto, né? A foto que você acha melhor. E entre em contato com esse WhatsApp aí embaixo, tá certo? Então, assim, esse movimento, ele é um movimento nacional. Então, cada estado tem os seus integrantes, né? Que vão estar te auxiliando, tá certo? Então, o que a gente luta? Pela união, respeito e humanização. Pelas 30 horas, pelo piso salarial, pelo descanso digno. Lembrando que só Fortaleza tem a lei do repouso digno, porém, né, tem muitos locais que ainda eles nem repouso digno tem, principalmente em Fortaleza, imagine no interior do Ceará, né? Pela aposentadoria especial, pelo estágio remunerado. Lá no Distrito Federal, foi o único local do Brasil que colocaram, né, uma lei de que o estágio faz parte, sim, da experiência profissional. Então, a pessoa já sai com experiência profissional, né? Então, assim, colocaram representantes da enfermagem, que é muito importante. Se você quer, almeja que essa enfermagem aí, né, ela ganhe mais espaço, é colocar representantes de enfermagem, né? Então, o Jorge Viana, ele é técnico em enfermagem, ele é enfermeiro, e ele sim, ele conseguiu entrar, né? E aí tá lutando, né? Tá lutando aí, tá tendo muita coisa boa, não só para enfermagem, tá? Ele tá abrangendo tudo lá, tá? Educação principalmente. Pela questão do exame periódico, psicológico semestral, e lutar pela promoção dos profissionais de nível técnico em enfermagem após curso de graduação. Esse item 7, deixar bem claro, tem muitos locais que têm preconceito quando a pessoa é enfermeiro, que já, né, passou pela experiência de técnico em enfermagem. Tem muitos que nem não gostam, né? Então, assim, tem que se orgulhar que a pessoa já passou por cada degrauzinho desse, né? Então, a enfermagem, né, movimentos ativistas, é valorização em foco, tá certo? Então, nós temos o presidente a nível nacional, Jefferson Caproni, enfermeiro e técnico, é de São Paulo, é diretor técnico da Caproni Desenvolvimento, é coordenador da Comissão Nacional de Auxiliares, né, e técnicos de enfermagem do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, presidente do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira, né, do MAI Brasil. O canal dele é professor Jefferson Caproni. Nós temos Milton Gomes, auxiliar de enfermagem de São Paulo. Ele é secretário nacional do Brasil. Ele é auxiliar em enfermagem, diretor de cultura do Cine de Saúde, tá certo? Do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de São Paulo, é diretor suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, diretor suplente da Força Sindical, secretário-geral do MAI Brasil, ele é coordenador geral da Associação Brasileira de Cuidadores em São Paulo. As redes sociais dele é Milton Nunes, tá? Nós temos essa pessoa doce, tá falando com você agora, né? Seja manhã, tarde, noite ou madrugada aí, tá? Sou enfermeira, sou de Fortaleza, eu também tenho técnico em enfermagem, tenho auxiliar em enfermagem, sou instrumentadora, tá? Eu tenho 4 especializações como enfermeira, eu tenho nefrologia, eu tenho enfermagem do trabalho, eu tenho gestão hospitalar e urgência e emergência, sou auditora e classificadora de risco Mancheste, sou coordenadora do Labor e do Prepara, sou também secretária estadual do MAI Brasil, tá certo? Também presto assistência à UPA pelo ISGH, tá? Sou professora e política também, brasileira afiliada ao PCdoB, tá? Aqui é a minha saúde na tenda, aonde eu vou, né? Os projetos sociais que me solicitam levo, tá? De maneira tudo voluntária, tá certo? Por enquanto, na pandemia não dá, mas eu faço, é saúde na tenda. Tem a doutora Cristiane Colares, ela também é daqui do Ceará, ela é de Canindé, ela é enfermeira, mas ela também tem um técnico em enfermagem,
tá certo? Ela é enfermeira, ela tem 2 especializações como enfermeira, que é a gestão hospitalar de saúde pública, ok? Ela também é servidora municipal da Secretaria de Saúde de Canindé, vice-presidenta estadual do MAI Ceará, professora de política brasileira filiada ao PCdoB. As redes sociais dela é Cristiane Colares. Nós temos o Fábio de Lima, o Fábio do Coração, técnico em enfermagem. Ele é hoje o presidente, antigamente ele era o vice, hoje ele é o presidente aqui no estado do Ceará. Ele também é bacharel em Direito, tá certo? É auxiliar e técnico em enfermagem, servidor público de Fortaleza e diretor conselheiro do Corém Ceará. Então, presidente estadual do MAI Ceará, ele é jurista, bacharel em Direito e também é político. As redes sociais dele é Fábio do Coração, compositor. Ainda um homem acha tempo para ser compositor, tá certo? Então, indiquem ele aí, né, para os músicos, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre games educativos do FunSaúde, no dia 28/2. Vou deixar, né, esse vídeo, né, no canal aberto para você baixar, para você compartilhar esse vídeo, tá certo? Então, hora de concursar, certo? Então, nós vamos concursar hoje aqui, nós vamos, né, treinar, né? Então, vamos acelerar essa aprovação, estudando pelos games educativos. Então, meu canal Enfermeira Tarsila, Jornal da Enfermagem Brasileira. Então, nós vamos começar com certo ou errado, depois nós vamos para as perguntas, né? E depois, né, para complementar, tá? Então, um jogozinho aqui para você entender um pouquinho desse estatuto e do decreto, tá certo? Eu misturei aqui um pouco uma coisa com outra. Então, vamos lá. As agências regionais de saúde subordinam-se diretamente ao diretor-presidente da FunSaúde e sua atuação deve manter-se em estreita consonância com a matriz, né? Então, verdadeiro ou falso? Yes ou no? Yes, certo, ok? Então, vamos para a próxima. Então, pode ser certo ou errado, tá bom? Então, dar-se-á vacância do cargo de membro do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, quando os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal que deixar de comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 2 intercaladas, nas últimas 12 reuniões, sem justificativa, é yes ou no? É certo ou errado? E aí, o que vocês acham? Tcharam, o que está errado, hein? Comparecer a 3 reuniões. Não é comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 2 intercaladas. Então, isso aqui está errado. E como é que eu conserto? Assim. Dar-se-á vacância do cargo de membro do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, quando os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas. Nas últimas 12 reuniões, sem justificativa, é demitido do cargo, tá? Então, das vedações para administradores, é vedada a indicação para o Conselho Curador, para a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal. O que é que vocês acham? Yes ou no? O que é que vocês acham? Correto ou incorreto? Tcharam! Correto! Ok? Vamos para a próxima. A ouvidoria se vincula ao Conselho Fiscal e administrativamente ao diretor-presidente. É correto ou incorreto? Yes ou no? Tcharam! O que está errado aqui? Conselho Fiscal. Então, não é o Conselho Fiscal, tá certo? Vamos saber como é a resposta? Então, essa pergunta ela está errada, certo? E como é que eu conserto ela? Assim, tá? A ouvidoria se vincula ao Conselho Curador, ouvidoria, Conselho Curador, e administrativamente ao diretor-presidente, tá? Então, assim ficaria correto. Vamos para a próxima pergunta. O servidor cedido poderá receber vantagens pecuniárias pagas pela FunSaúde, que não se incorpora a seus vencimentos ou à remuneração de origem. Essa pergunta está correta ou incorreta? Yes ou no? Tcharam! Correta! Ok? Então, vamos lá? Então, é legal nessas perguntas para assimilar melhor um pouco. Somente os membros dos conselhos curador e fiscal não serão remunerados, né? Sendo o exercício da atividade considerado como de relevância, interesse público e social. Gente, é bem interessante que lá na lei do estatuto não fala nada a respeito sobre a diretoria executiva, se ela vai ser remunerada ou não. Aí eu fiquei esperando sair o decreto, li o decreto, reli o decreto, e lá também não fala nada a respeito
se é remunerado ou não a diretoria executiva. O que é que ele deixa bem claro? Que é o conselho fiscal e o conselho curador que não são remunerados, tá? Então, aqui é correto. Então, tu se atenta em relação a isso aí, tá certo? Diretoria executiva, ela em nenhum momento é falada sobre remuneração. Então, se não é falada, é porque não deixa de ser remunerada, né? Com certeza ela vai ser remunerada. Só que ele não deixa claro, né? Nem no estatuto e nem no decreto. O que ele deixa claro? Que é o conselho curador e o conselho fiscal. Os dois conselhos que não vão ser remunerados, não são remunerados os dois conselhos, tá? Se atenta em relação a isso. O comitê de elegibilidade será constituído por 3 representantes. Esse comitê, ele tem no decreto, ele não tem na lei, tá? Falando dele não, tá? Assim, com ênfase, né? Então, um da assessoria jurídica, então como é essa equipe desse comitê? Um da assessoria jurídica, um da auditoria interna e um indicado pela diretoria executiva, sem remuneração adicional. Então, ele deixou bem claro que o único que não vai ser remunerado é o que é indicado pela diretoria executiva, né? Então, assim, o que é que vocês acham? Que é correto ou incorreto? Tcharam, corretíssimo, ok? Então, vamos para a próxima. A presidência do Conselho Curador será exercida por um dos membros escolhidos pelo secretário de Estado da Saúde. É correta ou incorreta? A presidência do Conselho Curador, hein? Pode ser, né, até 7 membros, né? Correto ou incorreto? Tcharam, correto. O membro da diretoria executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho Curador. Correto ou incorreto? Tcharam, correto, certo? Nós vamos para a próxima, certo? Vale, já dei com a resposta. Mas vamos lá. A permanência no cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade, de gerenciamento de risco e de ouvidoria, que é muito importante ter isso, tá? Não poderá ser superior a 4 anos consecutivos. Atingindo o limite, o Conselho Curador poderá autorizar sua prorrogação uma única vez por igual período. Então, se atenta em relação ao tempo. Eu coloquei muita coisa aqui em relação ao tempo. Tempo de 4 anos, tempo de 2 anos, tempo de 10 anos, né? Então, se atenta em relação a isso, tá? Então, ela é correta, tá? O Conselho Fiscal será composto por 3 membros titulares, indicados pelo secretário da Saúde, sendo pelo menos um servidor efetivo, todos nomeados pelo governador do estado, tá? Correto ou incorreto? Lembram? Yes ou no? Yes, corretíssima, tá? Então, sobre a auditoria, a ouvidoria e a unidade de conformidade e gestão de risco, o titular de qualquer uma das unidades administrativas de que trata este artigo, que for dispensado do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na FunSaúde após o interstício de 10 anos. Correta ou incorreta? Incorreta. Então, ela está errada. Como é que eu deixaria essa pergunta correta? Deixaria a pergunta correta assim, tá? Porque não é 10 anos, são 3 anos. Então, vamos lá. Então, sobre a auditoria, da ouvidoria e da unidade de conformidade e gestão de risco, o titular de qualquer uma das unidades administrativas de que trata este artigo, que for dispensado do cargo, inclusive a pedido, só poderá voltar a ocupar a mesma função na FunSaúde após o interstício de 3 anos, ok? O Conselho Curador, órgão de direção subordinada à diretoria executiva e de administração superior da Saúde, é constituída por no mínimo 3 e no máximo 5 diretores, nos termos do seu estatuto social, com prazo, né, de gestão de 2 anos, permitida por 3 reconduções, indicados pelo secretário de Estado da Saúde e designados pelo governador do Estado, observados os requisitos estabelecidos no Estatuto Social. O que vocês acham, hein? Vocês que já estudou, né, pelo menos o Estatuto, né? O que é que vocês acham do Conselho Curador? Será que ele é subordinado à diretoria executiva? Ou seria ao contrário? Então, aqui está errado, tá certo? Então, a diretoria executiva é que está subordinada ao Conselho Curador, tá certo? Então, lembram, é Conselho Curador, diretoria executiva e o Conselho Fiscal, tá? Então, sempre, né, em ordem de importância. Conselho Curador, diretoria executiva e Conselho Fiscal.
que são os 3, tá? Então, essa tá errada, essa pergunta. Como é que eu deixaria correta, hein? Assim, ó, a diretoria executiva, órgão, né, de direção, subordinado ao conselho curador e de administração superior da Funsaúde, é constituído por no mínimo 3 e no máximo 5 diretores, nos termos do seu estatuto social, com prazo de gestão de 2 anos, permitida 3 reconduções, indicados pelo secretário de Estado da Saúde e designados pelo governador do Estado, observados os requisitos estabelecidos no Estatuto Social. Então, o correto é assim, tá? Então, nós vamos para a próxima, ok? O diretor-presidente deve participar obrigatoriamente de todas as reuniões do Conselho Curador, exceto quando este colegiado entender que a reunião deve ocorrer sem a presença, sem direito a voto. Então, preste atenção, esse sem direito a voto, tá? Porque pode ser que alguma coisa com direito a voto, sem direito a voto, preste atenção, esse finalzinho. Tá correto ou tá incorreta essa pergunta, hein? Ela está correta. Então, não tem direito a voto se o diretor-presidente não estiver presente, ok? Então, tu preste atenção em relação a isso aí, tá? Então, vamos para a próxima. O Estatuto Social da Funsaúde disporá sobre as competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, a substituição dos membros, a periodicidade das reuniões do Conselho Curador e os demais aspectos organizacionais e funcionamento, o qual será objeto de decreto do secretário de Saúde. É yes ou no? É correto ou incorreto? Incorreto. Por quê? Porque não é o secretário de Saúde que decreta, né? Quem é que decreta, hein? Tá errado. Quem é que decreta? Vamos lá consertar. O Estatuto Social seria certo dessa maneira, tá certo? O Estatuto Social da Funsaúde disporá sobre as competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus dirigentes, a substituição dos membros, a periodicidade das reuniões do Conselho Curador e os demais aspectos organizacionais e de funcionamento, o qual será objeto de decreto do chefe do Poder Executivo. Corretíssima. Outra pergunta, tá bom? Então vamos lá, não cansa, tá bem pertinho, vai já mudar de fase, certo? Então a gente está acertando e tá, né, todos aqui, tá? Então os membros da diretoria executiva serão indicados pelo secretário de Estado da Saúde e designados pelo governador do Estado, cabendo ao Conselho Curador a escolha do seu diretor-presidente. Correto ou incorreto? E aí, Zandô? Correto, muito bem. Outra perguntinha. Regimento jurídico regeu o seu pessoal pela legislação trabalhista com admissão mediante concurso público e quadro de pessoal aprovado pelo seu Conselho Fiscal, observados os limites impostos pela Secretaria da Saúde do Estado, supervisora quanto aos quantitativos de empregos e tetos salariais. Então, quem é que fica, hein? Responsável, né? Se aprova ou não, né? A quantidade de vagas, né? E o salário, né? Da Funsaúde. Será que é o Conselho Fiscal, hein? Não, não é o Conselho Fiscal, não. E quem seria? Essa pergunta está errada. Quem seria, hein? Tcharam, curador. Então, regimento. Não, então, ficaria correto como? Então, o regimento jurídico regeu o seu pessoal pela legislação trabalhista com admissão mediante concurso público e quadro de pessoal aprovado pelo seu Conselho Curador, observados os limites impostos pela Secretaria de Saúde do Estado supervisora quanto aos quantitativos de empregos e tetos salariais. Está correto. Vamos para a próxima pergunta. O Conselho Curador são 2 membros designados pelo governo do Estado, sendo um secretário da Fazenda e o outro representante da sociedade civil. Presta atenção, um secretário da Fazenda. 4 membros escolhidos pelo secretário do Estado da Saúde, um membro representando os seus trabalhadores na forma do Estatuto Social. Correto ou incorreto, gente? Correto. Das estruturas de controle interno, outra pergunta, tá? A área responsável pela verificação do cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem a atuação independente. Será que é correto? Será que é incorreto, hein? Esse não aí, né? Ele tá mais assim, né? Correto ou incorreto, gente? Correto, certo? Vamos para a próxima. É vedado ao diretor-presidente da Funsaúde ocupar cargo de membro do Conselho Curador, ainda que temporariamente. Será que é proibido, se estiver precisando, temporariamente? Será que é proibido o diretor-presidente assumir, né, outros cargos
Correto ou incorreto? Correto, ele é proibido, certo? Ele não pode. Então, tá próximo. O diretor-presidente da diretoria executiva representará a FunSaúde em juízo ou fora dela, ativa ou passivamente, podendo constituir mandatários ou delegar competência, não permitindo, se for o caso, a subdelegação às autoridades subordinadas, não permitindo, se for o caso, a subdelegação às autoridades subordinadas. Correto ou incorreto? Pensem, não está correto. Por quê? Porque tem lá não permitindo, tá? Então, como é que seria essa frase? Tá errado. Como é que seria o consertando essa frase? Seria assim, permitindo. O diretor-presidente da diretoria executiva representará a FunSaúde em juízo fora dela, ativa ou passivamente, podendo constituir mandatários ou delegar competência, permitindo, se for o caso, a subdelegação às autoridades subordinadas, ok? Então, nós mudamos de fase. Nós vamos agora para duas perguntinhas bem básicas, que pode ser casca de banana para a sua prova, né? Que a gente ficou estudando, né? A nossa equipe do Fábio do Coração, da doutora Cristiane Colares e eu, Tarsila, nós estudamos e vimos duas perguntinhas assim, que poderia cair, né? Então, a gente tem quase certeza que a gente já abordou, né, praticamente tudo, falta só encher, né, aqui de conteúdo na questão do decreto, que a gente vai postar no dia 10, esse decreto para vocês, tá? Então, quem aprova o Código de Ética e o Código de Integridade e Conduta da FunSaúde? Lembrando que existe o Código de Ética da profissão, exemplo, Código de Ética da enfermagem, né? Só que aqui ele está falando sobre o Código de Ética da FunSaúde. Tem um código próprio, certo? E tem o Código de Integridade e Conduta. Então, quem é que aprova esses dois códigos para a FunSaúde, que não tem nada a ver com o Código de Profissão, tá? Que aí é aprovado, né, no caso, pelo COFEN, né? O Código de Enfermagem é pelo COFEN, aqui é da FunSaúde, tem nada a ver. Quem é aí que aprova, hein? Seria o sofrimento, na ansiedade? Seria o Conselho Curador? Seria a diretoria executiva? Ou o Conselho Fiscal? Qual seria um deles, hein? Tcharam! Pam! O Conselho Curador é quem aprova os dois códigos, o de ética e o de conduta e integridade, ok? Vamos para a próxima perguntinha. Já nós vamos mudar de fase. Qual órgão estatutário que escolhe seu diretor-presidente da diretoria executiva? Qual é o órgão que escolhe o seu diretor-presidente? Seria Conselho Curador, diretoria executiva ou Conselho Fiscal, hein? Tcharam! Conselho Curador também escolhe o seu diretor-presidente da diretoria executiva, ok? Vamos para a próxima fase. Então, vamos lá. Interligue os órgãos estatutários e os membros. Aqui, ele está dizendo que o órgão estatutário tem 7 membros. Qual é o órgão estatutário que tem 7 membros, hein? É o tcharam, Conselho Curador, 7 membros, tá? Vamos para o próximo. Qual é o conselho, qual é o órgão estatutário que tem entre 3 a 5 membros? Quem seria esse órgão estatutário que tem de 3 a 5 membros? Tcharam, diretoria executiva tem de 3 a 5 membros. Então, pode ser 3 membros, 4 membros, até 5 membros, ok? Qual é o órgão estatutário que tem somente 3 membros? Tcharam! Conselho Fiscal, 3 membros. Então, vamos relembrar. Então, Conselho Curador, 7 membros. Diretoria Executiva, de 3 a 5 membros. Conselho Fiscal, 3 membros, tá? Então, o joguinho acabou, tá certo? Você ganhou. Mas antes disso, eu vou falar um pouco, eu sempre gosto de falar, tá? Nós, do MAI, gostamos de falar de alguns enfermeiros e enfermeiras, tá? Que foram esquecidos, né, na história, né? Principalmente em escolas, né? Eu, pelo menos, eu terminei a minha graduação, minha pós-graduação, terminei meu técnico, meu auxiliar, enfim,
nem eu sabia que existia os 3 heróis brasileiros. E é muito importante, gente, você que é professor, né, você buscar essa história, resgatar para os alunos, né? Então, muitos estão vindo nas minhas redes sociais, que legal, gostei, querer saber mais sobre, né, a enfermeira brasileira, que ela surgiu, né? Ela na história bem antes de Ana Nery, né? Então ela enfrentou uma pandemia e ela foi esquecida na história, né? Então é bem interessante que as pessoas buscam, né? Eu coloquei nas minhas redes sociais, no meu Facebook não, no meu YouTube, eu coloquei, né? Algumas histórias de alguns profissionais de enfermagem. Eu só não coloquei todos porque, enfim, eu não consegui achar os vídeos, né? Se alguém tiver aí algum vídeo, Tarsila, tem esse vídeo aqui que você não colocou no seu canal sobre enfermeiro ou enfermeira ou técnico de enfermagem e tal, né? A historinha da pessoa, eu coloco, né? Então vamos lá, eu vou passar um vídeo de mais ou menos 2 minutos e meio, né? Sobre os 3 heróis brasileiros, né, que foram para a guerra, tá certo? Então, eu espero que você, né, escute esses minutinhos para eu dar as considerações finais. Então vamos lá para você assistir um pouquinho, tá? A Batalha de Montese foi travada entre 14 e 17 de abril de 1945. De um lado, a primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira, do outro, as tropas alemãs da Wehrmacht. Montese fica em região de colinas e faz fronteira com Modena e Bolonha. Era um burgo com apenas 1.121 casas e 833 terminaram destruídas pela luta. Era dia 14 de abril. Neste dia, os pracinhas mineiros Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza saíram em patrulhas nas proximidades da cidade. Infelizmente, os 3 deram de frente com uma companhia formada por cerca de 100 soldados alemães, que ordenaram aos 3 que se rendessem, o que de fato não aconteceu. Encurralados e sem esperanças de sobrevivência, os 3 mineiros abriram fogo contra os alemães e continuaram a atirar até que a munição acabasse. Como era de se esperar, os brasileiros foram mortos. Neste ponto, a história se mistura com a lenda. De acordo com o relato corrente, o comandante dos alemães teria ficado tão admirado com a valentia dos 3 que ordenou a seus homens que os enterrassem. Na cova teria sido posta uma cruz e uma placa com os dizeres: 3 heróis brasileiros. Após o fim da guerra, seus corpos foram translatados primeiramente para o cemitério de Pistoia, na Itália, e posteriormente para o monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Posteriormente, os 3 heróis foram condecorados com a medalha de campanha, com a condecoração Sangue do Brasil, que concedia aos soldados feridos em batalhas, e com a Cruz de Combate. Olha só, né? Então eles foram homenageados com a banda sueca, né? Para você ver, né? Que às vezes, né? Os de fora, eles valorizam mais que os de dentro, né? Da casa, né? Então vamos lá, só para agradecer. Nós temos aqui eu, Tarsila, né? Sou enfermeira. Então eu palestrei hoje aqui para vocês. Nós temos também o Fábio Coração, Cristine Colares, nós 3 aqui do Mais Ceará. Né? Nós agradecemos, né, essa oportunidade de chegar aqui na tua casa e falar um pouquinho a respeito, né, da FUNSaúde. Espero que você indique esse vídeo para os seus colegas, né? Lembrando que vão ser de início, né, entre 11 a 12 mil vagas e depois e eles vão colocar um cadastro de reserva até 33 mil, né? Oremos que vai ser todo mundo chamado, se Deus quiser. Acompanhe nossas redes sociais pelo My Brasil Ceará Enfermagem, pelo Facebook, tá? Nós também temos as redes sociais do My Brasil também, no YouTube também, tá? Então, aqui agradecer a vocês
pela honra, né, de ter ficado pelo menos essa meia hora aqui com vocês, e espero ter agregado um pouco de conhecimento a todos, né? Então vamos lá, gente, estudem e acompanhem minhas redes sociais, que no dia 10 do mês de março de 2021 eu vou estar postando aqui para vocês o decreto. Eu vou deixar em canal aberto para todo mundo estudar, né? E vai ser todo comentado o decreto, tá? E vão ser uma média de 2 horas de live comentando aqui com vocês, e até mais.